Sejam muito bem-vindos ao canal Eruditos. Eu sou a professora doutora Danjone Meira. Vamos abordar nesta aula sobre o conceito de angústia a partir do teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, também poeta. É importante observar a sua obra O Conceito de Angústia, de 1844. Então vamos analisar sobre o que é a existência, como devemos viver, segundo Kierkegaard, o que significa angústia a partir do termo alemão Angst, também fazendo um paralelo com o termo alemão Sorge, Besorgt, preocupação, preocupado. E é importante destacar que em Kierkegaard ele apresenta o conceito de existência e o conceito sobre a angústia na sua obra O Conceito de Angústia, fazendo uma exegese da queda original narrada em Gênesis capítulo 3. Então ele faz uma exegese acerca do pecado e da hereditariedade do pecado, observando a narrativa da queda original em Gênesis capítulo 3, também observando sobre a figura de Adão, quem é Adão, o primeiro ser humano. Então, nesse sentido, ele vai observando a partir de Gênesis capítulo 2, versículo 7 em diante, nessa perícope, Gênesis 2, Gênesis 3, e assim destaca o conceito de pecado como fundamental para se entender a existência e a história, para se entender que o ser humano é um ser histórico. Vemos então uma interface entre teologia, filosofia, literatura e psicologia nesta obra O Conceito de Angústia, em Kierkegaard, em que este teólogo dinamarquês faz uma análise da doutrina do pecado original e esclarece o conceito de existência e de angústia, bem como de pecado. Prosseguindo com a nossa aula, cabe aqui ressaltar alguns aspectos do currículo da professora. Sou doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo. A minha tese é sobre a ontologia em Martin Heidegger, este teólogo e filósofo alemão, cuja obra-prima é Sein und die Zeit, obra publicada especialmente em 1927. Meu trabalho de pesquisa no doutorado em filosofia abrangeu as seguintes linhas de pesquisa: hermenêutica, fenomenologia e especialmente ontologia, à luz da obra de Martin Heidegger. Também publiquei um livro chamado Ontologia e Arte, pela editora Dialética, que pode ser adquirido na loja Amazon e em livrarias como a Livraria Cultura, pode ser adquirido também nessa loja. Sou pós-doutoranda em filosofia, estou realizando esta pesquisa, continuando com a pesquisa em Heidegger, em outros aspectos. Mestra em Ciências da Religião, no mestrado trabalhei também com hermenêutica, fenomenologia e teologia, especialmente um diálogo com doutrina da criação, escatologia e pontuando-se um diálogo com o teólogo alemão Jürgen Moltmann e o teólogo judeu-austríaco Martin Buber, teólogo judeu. A minha dissertação foi sobre a questão da doutrina da criação a partir desses dois teóricos, Jürgen Moltmann e Martin Buber. Bacharel em Teologia. No bacharelado em Teologia, o meu trabalho foi sobre escatologia, considerando também o teólogo Jürgen Moltmann, apresentando uma análise das obras dele. E bacharel em Direito. No bacharelado em Direito,
O trabalho foi sobre a questão do direito penal e o Código Penal, dentro de um horizonte da filosofia do direito, e também realizei um curso livre de diplomacia global. Então, aqueles que tiverem interesse em adquirir a minha obra, Ontologia e Arte, podem entrar em contato pelo e-mail do canal Eruditos, canaleruditos@gmail.com, ou adquirir pela loja da editora Dialética ou pela loja Amazon. Muito obrigada a todos que seguem o canal Eruditos e a todos que adquiriram a minha primeira obra. Seguindo com a análise de Søren Kierkegaard, é importante ressaltar que a sua filosofia tem uma marca característica autobiográfica. Portanto, estudar sobre Kierkegaard é considerar os momentos cruciais da sua vida, da sua trajetória enquanto dinamarquês, enquanto estudante de teologia, enquanto filho de um grande comerciante. Então, Kierkegaard recebeu uma herança do seu pai e assim pôde se dedicar aos estudos e a escrever livros, que se considera como a sua paixão, escrever livros, a partir dessa questão familiar em que o seu pai era um grande comerciante e ele pôde herdar uma fortuna. É importante observar que na sua filosofia há uma influência da sua experiência, do seu contato familiar, especialmente com o seu pai, do seu pai que vem essa referência religiosa, essa referência espiritual do cristianismo presente na sua filosofia. E também pode-se destacar o seu noivado com Regine Olsen, uma jovem, ali no contexto de Copenhague, em que ele ficou noivo dela em 1840 e rompeu o noivado em 1841. Essa experiência amorosa marcou também a tessitura da sua literatura. Os seus escritos são marcados especialmente pela sua experiência com o seu pai, tendo essa referência espiritual da religião cristã e dessa experiência amorosa com Regine Olsen. Então é importante observar a marca autobiográfica em Kierkegaard. Ele viveu de 1813 a 1855, como foi destacado na primeira aula. É considerado o precursor do existencialismo, ele utiliza esse termo existencialismo, mas não se colocando aí como um precursor do existencialismo. São os historiadores da filosofia que o nomeiam como precursor do existencialismo. Outros teóricos podem ser considerados existencialistas, tais como Friedrich Nietzsche, que não se autonomeou existencialista, mas o Friedrich Nietzsche, que apresenta algumas obras cruciais, como Para Além do Bem e do Mal, Assim Falava Zaratustra. Vemos ali que o Nietzsche, com o seu conceito de Übermensch, supra-homem, super-homem, contribuiu para uma análise da existência, procurando apresentar uma afirmação da existência a partir da filosofia do amor fati, amor ao destino. Ele procura afirmar a existência, destacando-se também a doutrina do eterno retorno do mesmo, destacando-se a sua teoria do eterno retorno do mesmo. O ser humano precisa se transformar num novo tipo de humano, precisa se transformar no supra-homem, em que se realiza a transvaloração de todos os valores morais até então vigentes, baseados na tradição judaico-cristã, ainda presente na era moderna e ainda presente no solo, no fundamento da ciência moderna, ainda estaria presente ali, mesmo que não problematizado,
ainda estaria presente a tradição judaico-cristã, haja vista que, segundo Nietzsche, a tradição judaico-cristã é uma das bases da sociedade ocidental e da sociedade moderna. Portanto, o Nietzsche proclama um novo tipo de ser humano. Que tipo de ser humano é esse? É o supra-homem, é aquele que vai realizar uma superação desses valores morais da tradição judaico-cristã. Vai realizar a transvaloração dos valores morais. E assim criar novos valores. Esse novo tipo de ser humano tem amor ao seu destino. Até as coisas ruins ele ama. Até as experiências ruins que teve na sua vida, ele ama. Ele ama tanto a sua vida a ponto de desejar o eterno retorno do mesmo. Esses são alguns aspectos do pensamento de Nietzsche na sua teoria de afirmação da existência. Eterno retorno do mesmo, amor fati, o amor ao destino, transvaloração de todos os valores morais e esse supra-homem, super-homem, Ubamesh, são alguns elementos que Nietzsche vai destacando e explicando a fim de fundamentar a sua teoria de afirmação da existência. Nesse sentido, vemos que o Nietzsche, no contexto do século XIX, já afirmava a existência, como foi explicado. Mas precursor do existencialismo é o Søren Kierkegaard. O Søren Kierkegaard não vai influenciar só a teologia, não vai influenciar só a filosofia, ele influencia a psicologia, ele influencia as ciências sociais, influencia também a questão da medicina. Então, ele é considerado e certamente estudado em muitas áreas do saber. Também realizando uma análise psicológica. Sendo Kierkegaard um poeta, ele faz uso de pseudônimos. O propósito do uso dos pseudônimos não é muito claro. Diria que é um propósito literário, mas haveria aí uma experiência metafórica em Kierkegaard. Ele gosta da metáfora, então ele faz esse uso dos pseudônimos a partir desse viés metafórico e também por ele ter um humor satírico, ter ali o teor do sarcasmo fazendo parte da sua personalidade. Então, ele emprega a comunicação indireta em suas reflexões. Certamente os estudiosos de filologia, os estudiosos de literatura e língua portuguesa, letras de um modo geral, devem considerar Kierkegaard como um exemplo de emprego da literatura e de recursos metafóricos, recursos das figuras de linguagem em seus escritos filosóficos e teológicos. Isso é um marco. Kierkegaard marca o século XIX usando uma interface, empregando uma interface entre teologia, filosofia, literatura e psicologia. Vemos que Kierkegaard ele não se considera de fato como um filósofo no sentido acadêmico do termo. A preocupação de Kierkegaard não é criar um sistema filosófico acabado, um viés sistemático, tal como um dos maiores exemplos de teórico sistemático, Tomás de Aquino, o teólogo italiano da escolástica, que apresentou a Suma contra os gentios no século XIII, apresentou a Suma que destaca ali, a sua Suma teológica no século XIII, um marco na Idade Média, influenciando a era moderna no que concerne a exemplos de obras que encerram sistemas. Então, nesse sentido, Kierkegaard não procura apresentar um sistema,
algo, algo acabado, algo que procure ali destacar um viés sistemático, uma organização de doutrinas e um viés dogmático. Não é esse o propósito de Kierkegaard. O propósito de Kierkegaard é se destacar como um crítico social, como alguém que reflete sobre as questões fundamentais da vida. E a questão fundamental da vida é o que é a existência. Todo indivíduo deve fazer essa pergunta a si mesmo. O que é a existência? Nesse viés, também ele se preocupa com a vida mesma. O que é a vida mesma? Não é só refletir o que é a existência. Não é só refletir o que significa a existência, mas procurar compreender o que é a vivência, o que é a vida mesma. Portanto, corolária a essa pergunta, o que é a existência, deve-se perguntar como devemos viver. Então, na obra O Conceito de Angústia, de 1844, lembrando que em 1838, Kierkegaard destaca que teve uma experiência como um terremoto na sua vida. Esse foi o seu voltar para a questão da religião e especificamente o cristianismo, que ele considera como a religião em que se pontua a verdadeira fé. Então vemos que em 1838 haveria já um voltar com comprometimento para a religião cristã. E em 1843 ele apresenta a obra Temor e Tremor, sob o pseudônimo Johannes de Silentio, e em 1844 ele apresenta a obra O Conceito de Angústia. Cabe-se destacar aqui o termo Angst. O termo Angst, em alemão, se refere à questão de angústia, também refere-se à questão de temor, de sentimento de medo, mas não é nesse sentido que o Kierkegaard está colocando a questão da angústia. A angústia, como vimos na primeira aula, é inerente ao ser humano. Não se trata de um sentimento de tristeza profunda, não significa isso. Significa liberdade, significa que nós somos seres de possibilidades. E quando o ser humano ele aprende a angustiar-se, ele entende este fato, ele entende que ele é um ser de possibilidades. E assim, ele passa a entender que ele precisa ter responsabilidade pelas suas ações. Sendo um ser de possibilidades, ele é um ser responsável pelas suas ações. Note que Kierkegaard, apesar de ser um teólogo, ele não está aqui colocando a questão da culpabilidade para um outro viés espiritual, como pode acontecer de pessoas que estudam a teologia procurarem analisar o contexto espiritual e assim entender a dimensão da culpa para seres angelicais. Não é uma hermenêutica adequada. Até porque o texto Gênesis 1, 26 a 28, Gênesis 2, 7, Gênesis 2, 16, 17, 18, 19, deixa muito claro que o ser humano é um ser imago Dei, imagem e semelhança de Deus, um ser de linguagem, um ser que tem razão, um ser de livre-arbítrio, portanto, o ser humano é responsável pelos seus atos. Não estamos falando aqui, no caso de pessoas que têm
determinadas enfermidades e que não podem ser responsabilizadas pelos seus atos. Estamos falando de modo geral com relação ao gênero humano. O gênero humano é a questão do livre-arbítrio, ser de liberdade, portanto, deve entender que é responsável pelos seus atos. Se culpar a questão do pecado, se transferir a questão do pecado para o Satanás, então isso vai ferir toda a lógica da soteriologia, da doutrina da salvação. Responsável pelo pecado é tão somente e unicamente o ser humano, não é o Satanás o culpado pelo pecado. A culpa da transgressão da norma expressa em Gênesis 2:17, Gênesis 2:16 e 17, em que Deus diz sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, e que o ser humano não deve tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morrerás. A culpa é exclusiva do ser humano, não é culpa de Satanás. Se culpar um ser angelical, um outro tipo de ser, isso fere a lógica da soteriologia, doutrina da salvação. Também a questão da pessoa que decide não aceitar o Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador e não exercer os elementos que englobam a confissão do Senhor Jesus Cristo como único suficiente Salvador, é culpa exclusiva do ser humano. O ser humano é responsável pela sua vida e também é responsável pela sua vida, entre aspas, após a morte. Vida após a morte também é responsabilidade do ser humano, com base na sua decisão, sendo ele um ser de liberdade, um ser de possibilidades. Siga aí na tranquilidade das suas decisões. Pode decidir em aceitar ao Senhor Jesus Cristo a sua palavra e seguir os seus mandamentos com a ajuda de Deus, procurando cumprir os seus mandamentos, ou pode decidir ignorar a Deus, não querer saber de Deus e seguir a sua vida. Mas, na vida após a morte, tenha a plena lembrança, a plena memória que o ser humano é um ser de decisão e é responsável pelas consequências, das suas decisões, inclusive as decisões que implicam o mundo espiritual. Então, cada um exerce a sua liberdade da forma que quer. Vemos ali na questão de Gênesis 3 o mau uso da liberdade. E a consequência foi que Adão e Eva foram convidados gentilmente a se retirar do jardim do Éden e perderam vários privilégios. Entre eles, perderam a questão da imortalidade, porque no jardim do Éden, enquanto obedecessem, tinham aptidão para a imortalidade. Perderam o privilégio de estar no Éden, haja vista que ali ainda não tinha prática do mal, não havia enfermidades, os seres vivos não morriam, não sentiam dor, não adoeciam, nem os seres humanos não adoeciam, não sentiam dor, perderam esses privilégios. Então, a partir da doutrina do pecado original, apresentada por Agostinho de Hipona, e conforme os textos presentes em Gênesis 2, Gênesis 3, indo lá para a Epístola aos Romanos, no Novo Testamento, de autoria paulina, e outros textos, outras obras do Novo Testamento, fica muito claro, especificamente considerando Agostinho de Hipona e também Kierkegaard, fica muito claro que qualquer ser humano no lugar de Adão e Eva teriam feito o mesmo. Como diz Kierkegaard, o ser humano é um indivíduo que representa ele mesmo e todo o gênero humano simultaneamente. Sendo Kierkegaard um precursor do existencialismo,
deixa muito claro que cada ser humano é responsável pelos seus atos e pelas consequências dos seus atos, inclusive as consequências espirituais. Então, a angústia significa que somos seres de possibilidades. A angústia remete ao aspecto da interioridade da existência, reflete aqui, o Kierkegaard reflete sobre a angústia a partir de Adão, em que se destaca a questão da liberdade e a capacidade de pecar, que pertence ao próprio gênero humano. O que seria essa capacidade de pecar? É a capacidade de fazer algo contrário ao bem. É a capacidade de escolher algo que desagrada a Deus. Afinal, os seres humanos são seres de livre-arbítrio. A questão da angústia remete à possibilidade do agir livre do homem. Refere-se à liberdade, ao ser de possibilidades. O escrito de Kierkegaard, o conceito de angústia, procura analisar a questão da liberdade também considerando a psicologia. Procura denominar as posições psicológicas da liberdade diante do pecado ou estados psicológicos aproximativos do pecado. Como vimos na aula anterior, somente o ser humano pode angustiar-se, porque somente o ser humano é um ser de liberdade, no termo propriamente dito, um ser de possibilidades. O conceito sobre a existência que o Kierkegaard dá aqui na obra, dado que ele é uma síntese, pode angustiar-se, e quanto mais profundamente se angustia, tanto maior é o ser humano. O que isso significa? Para Kierkegaard, a existência não pode ser explicada a partir de um sistema filosófico, como Hegel buscava realizar no século XVIII. A questão da existência não pode ser explicada pela razão plenamente, porque a questão da existência está para além da racionalidade. Então, segundo Kierkegaard, a existência é irracional. Ele procura resgatar o elemento do irracional. Todo o ser humano apresenta o aspecto racional e o irracional. Veja bem que a psicologia vai desenvolver esses conceitos com a questão do inconsciente, subconsciente e consciente. Esses três aspectos estão permeando o sistema nervoso e as questões cerebrais. É claro que o inconsciente e o subconsciente, mais ainda, permanece um mistério para a neurologia, para a medicina e para a psicologia ainda. Repito, o subconsciente ainda permanece um mistério para a ciência. Então, aqui, Kierkegaard está enfatizando que a existência é irracional. A razão não pode abranger todo o significado que é a existência. Vemos que Kierkegaard analisa a questão da existência considerando a doutrina do pecado original, ressaltando uma dialética entre o indivíduo e o gênero humano. Cabe ressaltar que há em Kierkegaard uma influência de modo preponderante hegeliana. Kierkegaard amava e também teve momentos que ele odiou Hegel. Ele recebeu influência de Hegel, mas procurou superar Hegel e procurou realizar uma filosofia anti-hegeliana, usando conceitos de Hegel. Portanto, de certo modo, talvez ele não tenha conseguido superar Hegel, mas se esforçou numa tarefa de desenvolver uma filosofia anti-hegeliana. Ele utiliza, então, conceitos de Hegel, o conceito da dialética, o conceito de síntese,
apresentando os seus significados à luz da sua própria filosofia. Então, aqui ele destaca a questão da dialética entre o indivíduo e o gênero humano. Adão representa ele mesmo e todo o gênero humano simultaneamente. Quem é Adão para Kierkegaard? Adão é o primeiro homem, ele é ao mesmo tempo ele mesmo e o gênero humano. A partir de Adão, podemos compreender o significado da existência, porque Adão explica o gênero humano. É interessante observar essa questão da Regine Olsen em Kierkegaard. Ele teve uma experiência amorosa frustrada. Não gosto muito dessa palavra, mas usaremos ela para explicar essa questão. Por decisão dele mesmo, ele rompeu o noivado com Regine Olsen. Provavelmente, ele sentiu que não traria felicidade para o casamento e decidiu romper no ano seguinte. 1840, rompeu em 1841, mas nunca superou esse rompimento, guardou esse amor por toda a sua vida. E escreveu ali obras que procurassem chamar a atenção de Regine Olsen ou expressar as suas experiências com esse relacionamento amoroso. Diário de Sedutor, por exemplo. Então, vemos que até a sua explicação sobre a existência e sobre o pecado destaca o problema que o Kierkegaard teve com a sexualidade. Pecado é pecaminosidade, né? Destaca-se a relação entre pecado e pecaminosidade. A pecaminosidade começa com o pecado. O pecado introduziu a pecaminosidade, que é a prática do pecado. Citando, há que dizer que, com o primeiro pecado, a pecaminosidade penetrou em Adão. A partir do primeiro pecado, que foi a transgressão da norma, tomou-se do fruto do conhecimento do bem e do mal, tomou-se do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir desse primeiro pecado, a pecaminosidade entra no mundo. A pecaminosidade instaura a sexualidade. Então, junto com a pecaminosidade, foi posta a sexualidade. E parece colocar uma visão pessimista com relação à sexualidade. No mesmo instante, começa a história do gênero humano. Então, junto com a pecaminosidade, junto com a prática do pecado, foi colocada a sexualidade e, a partir disso, se inicia a história do gênero humano. Destaca-se, então, essa questão da sexualidade, da pecaminosidade, pode ser compreendida na obra Diário de um Sedutor e pode ser compreendida também à luz do relacionamento familiar que o Kierkegaard teve com o seu pai, que era altamente rigoroso, e apresentou para ele a religião, trazendo para ele essa referência espiritual. Kierkegaard defendeu então um celibato universal. Passando agora para a análise do conceito de angústia, vemos essa citação. A angústia é a realidade da liberdade como possibilidade antes da possibilidade. Então veja bem, a angústia significa que o ser humano é um ser de possibilidades, o ser humano é um ser de liberdade. A partir da angústia se coloca aí a possibilidade, ou seja, ele pode criar mais possibilidades. O ser humano pode criar mais possibilidades. Há uma relação entre angústia e fé, haja vista que angústia significa que o ser humano é um ser de liberdade. O que seria a fé? A fé é o maior estágio da irracionalidade, segundo Kierkegaard. A possibilidade há de descobrir todas as finitudes, mas há de idealizá-las na forma da infinitude e há de mergulhar o indivíduo na angústia, até que este, por sua parte, as vença na antecipação da fé.
Então, segundo Kierkegaard, o conceito de fé significa o maior estágio de irracionalidade, a suprema irracionalidade. Haja vista que a fé não pode ser explicada totalmente pela razão, ela está para além da razão. E na fé se coloca essa relação substancial entre o ser humano finito e Deus, o infinito. Por isso que sistemas não podem explicar o que é a religião. Sistemas não podem explicar o que é a existência. Haja vista que tanto a existência quanto a fé estão para além da racionalidade. E na fé se coloca essa relação substancial, essa relação essencial entre o finito e o infinito. É necessário, então, que o ser humano realize o salto qualitativo para a fé. O ser humano só empreende esse salto qualitativo para a fé na demonstração da saída do estágio estético-ético para o estágio religioso. No estágio religioso se coloca a consagração desse salto qualitativo para a fé, que foi o que Abraão fez. Abraão, como cavalheiro da fé, segundo Kierkegaard, na sua obra Temor e Tremor, de 1843, ressalta que Abraão realizou o salto qualitativo para a fé, alcançando o estágio máximo da existência, que é o estágio religioso. O ser humano, portanto, enquanto um ser de possibilidades, pode viver no estágio estético, que é o estágio do prazer em si, num viés egótico, aceita-se a si mesmo e procura viver uma vida de prazeres. O ser humano, enquanto um ser de angústia, pode viver no estágio ético, que é a questão das normas, das leis, e que a partir desse entendimento das normas e das leis, o ser humano busca melhorar-se a si mesmo para viver nesse estágio ético, que não deixa de ter um viés do estágio estético, porque cumprir as normas, cumprir as leis, traz uma satisfação, pode trazer um prazer para o ser humano cumprir as normas, cumprir as leis. E nesse viés do estágio ético, o ser humano procura melhorar-se a si mesmo. Mas, segundo Kierkegaard, o estágio máximo da existência é o estágio religioso, em que acontece a suspensão teleológica do ético. No estágio máximo da existência, o estágio religioso, se realiza a suspensão teleológica do ético, ou seja, o ser humano se coloca mais próximo da sua essência, que é Deus. Deus mesmo criou a ética. Estando no estágio religioso, o ser humano continua ético, mas ele alcança algo maior do que o estágio ético, o estágio religioso, o sentido da vida, o salto qualitativo para a fé. Analisando mais citações da obra O Conceito de Angústia, assim procurando aqui explanar esses conceitos, vemos aqui que a partir do momento da queda original, o pecado, ele introduziu a pecaminosidade. A partir do primeiro pecado, se introduziu em Adão e no mundo a pecaminosidade. O pecado continua a adentrar no mundo, porque a partir da queda original entrou o mal no mundo, entrou as diversas possibilidades do mal, as enfermidades, a morte física e a questão da morte espiritual,
Segundo a teologia cristã, aqueles que não aceitam o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador estão na morte espiritual também e na iminência da morte física. Afinal, ninguém sabe totalmente quando vai morrer. Mesmo com um diagnóstico dado, pode ser que a pessoa não morra naquela previsão do médico. Ninguém sabe quando vai morrer. Então, há a morte física por causa do pecado. O pecado continua a adentrar no mundo nas diversas possibilidades do mal que o ser humano pode praticar. As práticas do pecado não afligem somente o ser humano, mas toda a criação, segundo a teologia cristã. A terra geme e chora por causa do pecado, os seres vivos sofrem por causa das atitudes ruins dos seres humanos e por causa da queda original. Lembrando que, segundo a teologia cristã, o ser humano é o guardião da criação, é o jardineiro da criação. Adão é responsável por lavrar e cuidar, zelar a criação. Por isso que a sua atitude de transgredir a norma de Deus e o cumprimento da transgressão da norma de Deus fez entrar o pecado no mundo e também atingiu toda a natureza. O pecado continua a adentrar no mundo e cada inauguração do pecado no mundo constitui um novo salto. Os estágios da existência são saltos. Em cada estado em que o pecado entra, se faz presente a possibilidade e, nesse sentido, a própria angústia. Sempre há no indivíduo a possibilidade de um novo estado. Isso porque ele é um ser de angústia, ser de possibilidades. O ser humano pode realizar a possibilidade do pecado ou pode realizar a possibilidade da bondade. Cabe a ele escolher diariamente. Segundo Kierkegaard, a fé, e conforme foi pontuado aqui nesta aula, a fé significa o irracional no seu estágio elevado, máximo. A fé não elimina a angústia. O ser humano cristão, porque Kierkegaard considera que a religião cristã é onde a pessoa pode alcançar o estágio máximo da existência, segundo Kierkegaard, embora esse ser crente que segue a religião cristã esteja no estágio máximo da existência, que é o estágio religioso, a fé que ele tem em Deus não vai eliminar a angústia, porque a angústia significa possibilidade. Diz Kierkegaard, só na fé a síntese é possível, eternamente e a cada momento. Somente quando o ser humano realiza o salto qualitativo para a fé, crendo em Deus e buscando e obedecendo por obedecer, obedecendo a Deus por obedecer, é então que se alcança o estágio máximo da existência e se coloca a síntese. Síntese, entendo aqui, entre o finito e o infinito, que é Deus. Bom, prosseguiremos com a análise da questão da angústia subjetiva e da angústia objetiva numa terceira aula sobre Kierkegaard. Muito obrigada a todos os seguidores que estão aqui assistindo o canal Eruditos, seguindo o canal Eruditos, e aqueles que não são seguidores do canal Eruditos, por favor, venham aí seguir este canal. Quem puder, por favor, curta, comente e compartilhe este vídeo. Muito obrigada a todos.